Oi, minha gente, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. No vídeo de hoje estaremos falando sobre o que as nossas atitudes têm demonstrado para as pessoas aí fora. Será que você tem sido alguém que tem demonstrado as características da personalidade de Jesus através das suas atitudes? Ou será que você é aquele tipo de pessoa que vive repetindo a célebre frase: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim? Não é sobre o que as pessoas pensam ao seu respeito, mas sobre o que as pessoas veem em você através das suas atitudes. Você há de convir comigo que muitas atitudes não precisam nem de palavras, que muitas vezes o nosso maior testemunho, a nossa maior pregação, ela é feita através das nossas atitudes no dia a dia. E é certo que muitas vezes a nossa maneira de agir tem criado uma aversão nas pessoas sobre o que é o Evangelho, sobre quem é Jesus Cristo. E eu parei para refletir mais sobre isso depois que eu recebi um comentário em um determinado vídeo meu. Entre muitas coisas que a pessoa escreveu lá a respeito do que ela achou do meu vídeo, ela colocou que eu estava sendo usada por Satanás. E enfim, isso não me afetou, lógico. Mas eu respondi para ela e falei para ela que ela deveria prestar atenção no teor do vídeo e expliquei para ela qual era o meu objetivo através do vídeo que eu gravei. Creio eu que pela resposta que eu dei a ela, ela teve a curiosidade de ver os demais vídeos do meu canal e percebeu que o conteúdo do meu canal é todo voltado para os cristãos. Então ela mandou outra mensagem me pedindo desculpas, dizendo: irmã, me desculpa, eu não tinha visto seus outros vídeos, eu não percebi que o seu canal é cristão e que não sei o que, eu não tenho direito de julgar e um monte de coisa. Ok, mas esse muitas vezes é o nosso problema. Às vezes a gente acha que é o certo, acha que é o correto, acredita que a nossa maneira de ver o mundo é a que está certa, que a nossa maneira de agir é a única que é correta. E terminamos muitas vezes desrespeitando as pessoas por não entender que o outro ele é diferente de mim, mas que eu não sou superior a ele, que nós somos iguais, que nós temos o mesmo valor, que em nós existem muitas características diferentes, mas que existem muitas características que são semelhantes. E aí eu parei para pensar o seguinte: então quer dizer que se ela não tivesse visto que eu sou evangélica, não tivesse percebido que o conteúdo do meu canal é voltado para os cristãos, ela teria o direito, estaria na razão de me desrespeitar e de me destratar? É isso que não dá para entender. Sabe, às vezes a gente faz com que as pessoas elas desacreditem do evangelho porque nós não temos sido cristãos genuínos que vivem aquilo que pregam. Porque é uma coisa muito diferente você falar para as pessoas que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bondoso, que Deus é paciente, que é benigno, que é um monte de coisas boas, sendo que você não tem demonstrado esse Deus que você prega através das suas atitudes. Eu sempre digo que somente ir à igreja não é suficiente para mostrar que eu sou um cristão de verdade. É muito fácil você estar lá na igreja durante os cultos, louvando, adorando e glorificando a Deus através dos louvores, através das palavras, entre aspas, porque para que Deus ele receba o teu louvor, para que Deus ele receba a tua adoração, você precisa ter sido crente durante toda a sua semana e não só no domingo. Sabe, às vezes a gente canta, a gente adora, a gente exalta, chora, se emociona dentro da igreja, mas quando chega a segunda-feira a gente não espalha o amor de Jesus que a gente recebeu no domingo. E terminamos agindo semelhante a essa senhora. Claro que aqui eu estou usando um exemplo de algo que aconteceu num espaço geográfico chamado internet. O que não se limita só à internet, mas o que a gente pode levar para o nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós temos agido sim semelhante a essa senhora. Talvez não com essas mesmas palavras, mas muitas vezes a nossa facilidade de acusar ou de inferiorizar as outras pessoas só porque nós nos achamos que estamos em um patamar elevado, porque talvez a gente tenha um pouco mais de conhecimento ou porque a gente teve uma experiência diferente do que as outras pessoas tiveram e leva a gente a acreditar que nós somos donos e senhores da razão. E para falar sobre isso, eu não poderia deixar de usar um texto bíblico que é muito conhecido e que se você não conhece, você vai conhecer a partir de agora. Lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos
e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam, mantinham seus costumes, as coisas que eles faziam dentro do templo e no momento que eles estavam reunidos juntos, eles faziam também fora do templo, no seu cotidiano, na sua vida comum, na sua rotina, existiam essas coisas. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Temor não é você somente obedecer regras que são instituídas pela igreja aqui na terra, pelos homens, pelos líderes. Por exemplo, a minha igreja não permite que eu use determinado tipo de roupa, eu preciso obedecer isso, ok? E você está sendo temente a Deus quando você obedece às regras da sua igreja? Está. Mas o temor, ele não se limita só ao físico, àquilo que as pessoas elas podem ver aparentemente. O temor, ele começa aqui dentro do nosso coração e na nossa mente, em relação àquilo que nós pensamos e em relação àquilo que nós sentimos. Quando eu tenho temor, de verdade, as minhas atitudes elas vão ser naturais. Não vai ser algo que é forçada, não. Eu tô sendo forçada a me vestir ou a me maquiar desse jeito, a andar dessa maneira, não. Quando você tem temor, você faz isso de bom grado. Você faz isso porque você respeita, acima de tudo, a soberania de Deus. Outra coisa que é muito importante aqui, eles dizem que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós sabemos que eles tinham tudo em comum em relação aos bens, né? Quando havia alguém que estava passando necessidade, eles ajudavam, ninguém passava fome, ninguém tinha falta de nada, ninguém passava ali por escassez, porque tinham as pessoas que por amor supriam as necessidades daqueles que não tinham. E não só isso, mas também na maneira de pensar eles tinham tudo em comum. Sabe, eles entendiam que uns precisavam dos outros, que naquele momento eles estavam doando um alimento para alguém que não tinha tanto, mas que amanhã poderia ser eles que estariam precisando disso. Seguindo o texto, diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Mas agora vem o versículo que eu quero que você leia junto comigo e eu vou colocar aqui para que você possa acompanhar comigo. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bom, eu diria que isto aqui é que é poder. Eu diria que isto aqui é que é do manto. Isso aqui é que é mistério. Você contar com a simpatia de todo o povo. Eles não contavam somente com a simpatia daqueles que professavam a mesma fé que eles. Eles contavam com a simpatia daqueles que ainda não acreditavam no mesmo que eles e que não estavam no mesmo propósito que eles. Sabe, você entender o valor que as pessoas têm ao seu redor. E como consequência disso, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então, vê. A nossa missão não é querer transformar ou mudar o caráter das pessoas. O nosso chamado não é para criticar as pessoas e falar que elas estão sendo usadas por Satanás, que elas estão envoltas numa nuvem negra de pecado, que elas vão para o inferno se não acreditarem no mesmo que você, que elas estão perdidas. A nossa missão é mostrar para as pessoas um Jesus que salva, que perdoa, que faz uma nova história, que faz com que a pessoa ela possa ter um recomeço, que faz com que as pessoas elas possam mudar de vida. Nosso chamado não é para fazer as pessoas sentirem a aversão de Jesus. Nosso chamado é para mudar a vida das pessoas para melhor e não para pior. Quando as pessoas elas gostam de você, quando as pessoas elas gostam de quem você é, quando elas veem que você é alguém diferente, em um mundo de pessoas iguais, se torna muito mais fácil a aceitação do evangelho por parte daquela pessoa. Jesus nos deu grandes exemplos de como tem que ser a personalidade de uma pessoa que deseja seguir a Ele, que deseja ser semelhante a Ele. E nos deu 2 mandamentos que servem como base e princípio para todas as coisas que a gente vai fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas, o que implica, né, o nosso temor, o nosso respeito, a nossa santidade pelas coisas que vêm de Deus. Mas Ele também nos diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, amar ao próximo como a mim mesmo não significa somente que eu vou pregar para a pessoa aquilo que eu acredito,
Ah, não, tá, beleza, você conhece o Evangelho, você conhece a graça de Deus, você conhece a salvação, é teu dever, é tua missão levar isso para as pessoas? É. Mas de que maneira você tem feito isso? Quais as estratégias que você tem usado para chegar até as pessoas e levar Jesus até as pessoas? Amar ao próximo significa que antes de falar qualquer coisa, eu vou parar para pensar. Se fosse o oposto, será que eu gostaria de ouvir as coisas que eu estou falando? É você saber se colocar no lugar do outro, é você ter empatia pela vida e pela situação que o outro está vivendo. Então talvez o problema não seja só as pessoas que não têm recebido o Evangelho através da tua vida. Pode ser que você esteja levando este Evangelho de maneira errada através das suas atitudes, através das coisas que você tem dito e tem demonstrado na sua vida. Que você possa, a partir de hoje, desejar ser como estes apóstolos e ganhar a simpatia de todas as pessoas, para que elas possam sim ver Jesus em sua vida, em todos os momentos, em qualquer coisa que você fizer. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações para não perder os outros vídeos e não deixa de compartilhar esse vídeo com alguém. Não esquece de deixar o teu like aqui que vai me ajudar muito e deixa aqui também o teu comentário sobre o que você achou sobre esse assunto. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijão!